Iniciar o nosso grupo de estudo hoje, comentando um pouco sobre os aspectos do seguro DPVAT. E eu gostaria de agradecer para a doutora Carolina e pela doutora Karina ter aceito o nosso convite para falar um pouquinho sobre esse tema, que teve uma reviravolta, principalmente no final do ano passado para cá, que é muito importante nós do direito securitário, que também atuamos nessa questão, ficar sempre informados de todos os desdobramentos. Tanto a doutora Carolina quanto a doutora Karina, elas são atuantes também nessas áreas, tanto junto com a seguradora líder, quanto também do lado do segurado. Por isso, nós vamos falar um pouquinho, elas vão falar um pouquinho sobre esse tema. E, novamente, eu gostaria de agradecer a presença de todos e do nosso presidente. Passo a palavra para o doutor Marcelo, para a doutora Carolina. Se quiserem começar, fiquem à vontade. Muito obrigada. Doutora Anália Siqueira, eu quero agradecer novamente o seu trabalho à frente desta Comissão do Direito do Seguro, da nossa subseção, a todos os membros que compõem esta comissão e também a presença destas duas advogadas, nossas colegas da Bahia, da OAB, da Ordem dos Advogados da Bahia, por estarem conosco, ter aceito o convite de estar e dividir conosco o seu conhecimento, para que nós possamos aprimorar o exercício da nossa profissão. Muito obrigado, doutora Carolina, doutora Karina, por estarem conosco, e fica aqui deste presidente a recepção para estarem aqui conosco presencialmente, pessoalmente, quando nós passarmos por esta pandemia, visitando a nossa calorosa São José do Rio Preto, visite a Casa da Advocacia e da Cidadania da nossa cidade. Quero também cumprimentar os amigos advogados e advogadas aqui presentes conosco e que tenhamos um ótimo evento. Bom trabalho para vocês. Fiquem à vontade, doutora Carolina e doutora Karina. Muito obrigada, doutor Marcelo. É um prazer enorme estar aqui nesse grupo de estudo. O formato que vocês fazem eu achei fantástico, né? Possibilita que jovens advogados e até advogados já experientes, mas não atuantes na matéria específica do seguro DPVAT, possibilita que a gente ganhe mais autonomia, mais conhecimento e, quem sabe, trazer, né, para os vossos escritórios mais um serviço. Eu e a doutora Karina ficamos muito honradas aqui pelo convite, né, prontamente aceitamos, porque compartilhar conhecimento é um ato de amizade, é um ato de caridade, é um ato de compaixão com o próximo, né? E a gente está aqui para isso. E não temos, logicamente, a pretensão de esgotar toda a matéria, porque o seguro DPVAT, nós temos 55 anos aí de mudanças legislativas, né? Ele é considerado, por alguns colegas, um seguro de difícil entendimento, justamente por conta dessas mudanças. São muitas mudanças em pouco tempo. Então, isso às vezes dificulta. E para facilitar, que é o nosso trabalho aqui hoje, para facilitar o entendimento, eu trouxe uma síntese histórica que eu vou fazer de forma bem rápida, vou tentar fazer de forma rápida, apenas para contextualizar, né, no tempo e no espaço, o seguro DPVAT, porque não adianta a gente chegar aqui para falar só apenas sobre as mudanças de 2021, sem entender por que essas mudanças elas foram acontecendo ao longo do tempo. Sei que aqui tem muitos advogados brilhantes que já devem ter um conhecimento, né, em relação a isso, mas tem alguns colegas que realmente não têm. Então, a gente está aqui para compartilhar esse conhecimento também. Então, nós vamos começar em 1966, com a criação da Lei do Seguro, que é o Decreto-Lei 7366. Né, Carol, o que essa lei, esse decreto traz para a gente? Ela traz o RECOVAT. Eu não sei se aqui alguém já ouviu falar do RECOVAT. Ele é o pai do seguro DPVAT. Então, naquela época, em 1966, a gente tinha a culpa, né, como principal critério para a avaliação do pagamento da indenização. Se o segurado ou a vítima tinha direito ou não, isso iria depender de uma verificação de culpa. E ao longo do tempo, a gente sabe que a responsabilidade civil, na verdade, ela foi sendo aperfeiçoada e o seu conceito foi
foi sendo abrangido. Então, hoje, nós não temos mais a culpa como principal pilar do seguro, do antigo seguro Recovat, né? Que ele já não existe mais. Em 1974, o seguro DPVAT, ele é criado do formato que tem hoje, né? Deixando de lado o seguro Recovat e trazendo para nós um caráter mais social e alimentar. E eu acho que esse ponto é um ponto bem importante para a gente entender o seguro DPVAT no formato que ele tem hoje. Vou abrir um parêntese aqui rapidamente para falar de um colega meu que uma vez fez assim para mim, mas Carol, eu sou contra a obrigatoriedade do seguro DPVAT. Eu falei, por que você é contra? Porque o valor, no caso de morte, o valor de 13.500 não resolve a vida de ninguém. Aí eu falei, vamos analisar da seguinte forma. Quando um pai de família, ele sai para trabalhar e por uma fatalidade acontece um acidente de trânsito e essa pessoa, ela vem a óbito, né, a família, ela teria direito aos R$ 13.500, que é o teto da indenização do seguro DPVAT. Esse valor, ela vai enriquecer a família? Ele vai enriquecer? Não, de forma alguma. Qual é o caráter do seguro DPVAT? É um caráter alimentar e social por um período, enquanto a família se reestrutura, enquanto as pessoas passam por aquele luto, enquanto as pessoas sofrem dignamente. Então, imagine se hoje uma família perde o seu provedor do dia para a noite. Então, eu acho que o legislador teve essa preocupação, né, de trazer para a sociedade um seguro que tivesse um caráter de fato social, um caráter alimentar. Então, essa construção que eu fiz com esse colega que era contra a obrigatoriedade do seguro, ele fez ele refletir. Então, depois, no final da conversa, ele já estava mais para lá do que para cá. Então, assim, eu acho válido fazer com que as pessoas entendam esse caráter, né, social alimentar. Ele, diferentemente do seguro de vida, talvez, de outros tipos de seguro, o seguro DPVAT, ele não está aqui para enriquecer, para suprir qualquer perda, que é uma das características do seguro. Ele tem um caráter social e alimentar. E isso, para mim, é a principal característica dele, para a gente entender todas as mudanças legislativas. Então, só recapitulando, em 1966 a gente tem o Recovat, que tinha a culpa do condutor do veículo, do proprietário do veículo, como principal característica para se pagar o DPVAT. Então, se não tinha culpa, não tinha pagamento de indenização. Então, as pessoas poderiam sofrer, né, lesões, causar invalidez, e se não tivesse uma eventual verificação de culpa, não haveria o pagamento. Então, isso foi transformado com o tempo, com a mudança legislativa, e em 1974, a gente já tem a culpa não como um critério mais de pagamento de indenização, né? A gente tem realmente outros requisitos para o pagamento da indenização do seguro DPVAT. Então, o conceito atual do seguro DPVAT, que são os danos pessoais causados por veículos automotores terrestres, ele é um seguro justamente causado por esses veículos automotores em via terrestre, independente de culpa. Não verificamos mais a culpa do segurado ou do veículo segurado. Então, em 1986, a gente tem um marco, né, que é a criação do convênio DPVAT. Esse marco, é um divisor de águas, ele vai diferenciar a forma de pagamento e a forma de recebimento da indenização antes e depois do convênio. Hoje, até no caso 2020, nós tínhamos o convênio DPVAT, onde todo prêmio era pago ao convênio e a indenização era dividida também pelo convênio, diferentemente, né, diante de 1986, em que o prêmio era pago para uma seguradora específica e a indenização era paga por essa seguradora específica. Então, a partir de 1986, começou-se a fazer
de forma unitária, né? E a seguradora líder foi eleita para gerir esse convênio, de forma a receber de todos os segurados esse valor e dividir em caso de sinistro. Então, em 1996, temos esse marco que é a criação do convênio DPVAT. Seguimos para 1992. Em 1992, nós tivemos duas mudanças importantes, né? Duas mudanças legislativas importantes, que foi a Lei 8.000. Me perdoem, eu não estou seguindo com os slides, me perdoem. Nós já estamos em 92. Em 92, o DPVAT ele é objeto da Lei 8.441. Né? A legislação trouxe duas novas características, que seria veículos não identificados, que é o VNI. O que é isso, Carol? Veículos não identificados era quando a vítima não conseguia identificar o veículo que causou o sinistro, então ela não recebia, nos casos de morte dos beneficiários, eles não recebiam o valor integral da cobertura, né? Por uma arbitrariedade, talvez, do legislador, isso acontecia. Com a mudança legislativa de 1992, o pagamento passou a ser integral. Então, independente do veículo, né, se o veículo era identificado ou não identificado, o pagamento do seguro DPVAT, ele passou a ser integral. E existia também a questão da comprovação do pagamento. Antes de 1992, qualquer vítima de seguro DPVAT tinha que comprovar, mesmo que não fosse o condutor, ele tinha que correr atrás desse comprovante de pagamento do seguro e juntar o processo administrativo. A doutora Karina, mais tarde, vai falar um pouquinho sobre o processo administrativo, mas eu já adianto para vocês que hoje já não é mais necessário, né, essa comprovação. Então, se eu causo um acidente de trânsito, existe uma vítima, essa vítima ela não precisa mais anexar ao processo administrativo esse comprovante de pagamento do meu seguro. Agora, se eu for a beneficiária do seguro, eu sim preciso comprovar esse pagamento. Então, em 1992, a doutrina fala que esse caráter social do seguro DPVAT, ele foi amplificado. Por quê? Como a vítima tinha que correr atrás desse comprovante, muitas vezes ela não encontrava esse comprovante, ou porque não existia, porque não estava pago, ou porque o condutor do veículo, o proprietário, não concedia, ficaria talvez o processo administrativo prejudicado. Então, nesse sentido, deixando de ser um documento obrigatório no processo administrativo, em alguns casos, o legislador amplificou esse caráter social, ele facilitou para as vítimas, né? Muitas vítimas, até mesmo de baixa renda, com um grau de escolaridade baixo, ele amplificou esse acesso ao seguro DPVAT. Então, nós vamos para 2003. 2003 existe um marco histórico, né? Que entrou em vigor o nosso Código Civil brasileiro, que reduziu de 20 para 3 anos o prazo prescricional, inclusive, do seguro DPVAT. Então, com isso, nós temos um fato importante, a data do sinistro. Porque como antes o prazo era muito longo, né, eram 20 anos, então essa data do sinistro, dificilmente os sinistros estavam prescritos. Essa era uma análise rara. Mas com a diminuição desse prazo de 20 para 3 anos, nós precisamos verificar, de fato, sempre a data da ocorrência do sinistro, e é a primeira orientação, quando eu recebo um cliente no escritório, é a primeira orientação que eu dou, né? Qual foi a data do sinistro? Você tem o boletim de ocorrência? Porque se for uma relação já prescrita, não vale a pena dar continuidade, né? Então, esse ano de 2003 foi um marco para as análises de seguro. E aí, em 2005, a gente tem uma atualização, né, da lei que fala sobre os veículos de transporte coletivo.
Até 2004, os veículos que causavam acidentes, os transportes coletivos, eles ainda eram, o processo administrativo ainda era feito da forma antiga, né? O prêmio era pago a uma seguradora específica e quando o sinistro acontecia, a seguradora específica pagava a indenização. Eles não estavam inseridos dentro da lei, do procedimento do seguro DPVAT, da forma como era regido. E aí, em 2005, isso tudo foi unificado, né? O transporte coletivo foi incluído no convênio DPVAT e se recebia e se pagava da mesma forma que os outros veículos, né? Então, essa mudança também garantiu uma uniformidade nos procedimentos de pagamentos de prêmios e indenizações do seguro DPVAT. E aí nós chegamos em 2007. A medida provisória 340, que foi convertida na Lei 11.482 de 2007, ela trouxe para a gente 3 mudanças significativas, né? A ampliação do prazo para o pagamento da indenização de 15 para 30 dias, né, no processo administrativo, a inclusão da opção de recebimento de indenização por conta poupança. E aqui eu queria fazer um parêntese também, outro parêntese. A gente acha que isso possa ser uma mudança pequena, mas não é. Né? Quando a gente fala de seguro DPVAT, a gente fala, vou falar mais uma vez aqui, muitas vezes de famílias humildes, de famílias simples, que na maioria das vezes, quando tem conta poupança, e essa conta poupança ela não era aceita, tá? Eu estou com um caso, inclusive, atualmente no meu escritório, que é um seguro de vida, né? Não é um seguro DPVAT, mas a seguradora, ela não aceita conta poupança, e o seguro está parado até que o meu cliente abra uma conta corrente em um banco. Eu não acho isso favorável, né? Não concordo com esse posicionamento, porque muitas vezes uma conta, ela tem taxas, ela tem tipos de cobrança que a pessoa não tem condição de arcar. Então, a conta poupança, ela não tem nenhum tipo de taxa. Então, é importante, essa mudança legislativa, para mim, ela foi importante porque abarca, mais uma vez, a maior parte da população. E, mais uma vez, a gente traz aqui o caráter social do seguro, né? Muitas seguradoras ainda hoje, seguradoras que lidam com seguro de vida, que vendem o seguro de vida, não aceitam a conta poupança. E muitos processos administrativos ficam parados por conta disso. E até mesmo precisam da via judicial para resolver essa questão. Então, essa é uma mudança significativa. E a terceira mudança de 2007 foi a indenização por morte, né, que passa a ser dividida entre cônjuge, companheiro e os filhos e os herdeiros da vítima, conforme o Código Civil, né? Isso também foi uma mudança significativa. E essa medida provisória que a gente falou em 2007, a 340, ela foi convertida na Lei 11.482, isso eu já tinha dito. 2008, nós temos a medida provisória 451. Ela vedou o reembolso a despesas médicas e hospitalares efetuadas em entidades credenciadas ao SUS, mesmo que a vítima realizasse qualquer tipo de pagamento, né? Ela não permitia esse reembolso, diferentemente do ano de 2009, quando ela foi convertida em lei, quando essa medida foi convertida em lei, ela passou a aceitar, sim, mesmo que as unidades sejam credenciadas ao SUS, qualquer dano médico hospitalar que o segurado ou que a vítima tenha, ele é reembolsável, tá? Obviamente, né, com as devidas comprovações, notas fiscais, enfim, dentro do teto, elas são reembolsáveis. Então, as principais alterações de 2009, nós temos em relação a 2 tipos de cobertura, né? O seguro DPVAT, a gente sabe que a cobertura, as 3 principais coberturas é morte, invalidez e despesas médicas.
né? E em 2009, nós tivemos, para os sinistros ocorridos até 2008, eram avaliados sobre os dispositivos da Lei 6.194. E a tabela dividia em 5 grupos, né? Aí aquela tabela de invalidez, que divide em 10, 25, 50, 70 e 100% as lesões. Então, em relação à invalidez, essa medida provisória trouxe a atualização dos 5 grupos percentuais. Entre 10% e 100%, você tinha que enquadrar a lesão do cidadão nessa tabela. E em relação às despesas médicas, né? Como eu já falei, era permitido, mesmo que credenciado ao SUS, as despesas, o reembolso diretamente à vítima. E aí nós chegamos, depois desse rápido histórico, nós chegamos nas mudanças de 2021, né? Em 29 de dezembro de 2020, foram publicadas 3 resoluções, a 398, 399 e 400, dispondo sobre as novas regras aplicadas ao seguro DPVAT. Por que isso aconteceu, né? Por que será que o convênio, houve a mudança do convênio, houve a mudança da administradora do convênio? A doutora Karina, ela vai explicar de forma brilhante todas essas mudanças legislativas, e eu espero que a gente, né, continue aqui nessa troca. Depois eu quero ouvir vocês, tá bom? Muito obrigada, doutora Carolina. Doutora Karina, com você. Doutora, creio que a senhora também vai compartilhar, né? Vou compartilhar, mas antes queria cumprimentar aqui os colegas da OAB de Rio Preto, né? Agradeço muito o convite que me foi formulado. Queria cumprimentar especialmente as pessoas de doutora Anaile Cirqueira e doutor Marcelo Henrique. Deixa eu compartilhar aqui como é que eu faço isso. Eu preciso tirar o meu? Sim, doutora. Ah, então, peraí. Acho que foi. Gostaria de parabenizar a doutora Carolina Borges pela brilhante apresentação e oportuna, né? Porque é muito importante a gente saber o histórico, tudo o que aconteceu, que foi muito bem colocado, e eu agradeço muito. Eu gostaria de me apresentar, meu nome é Karina Lima, eu sou sócia do escritório Fábio Jus Santiago, aqui em Salvador. Nós atuamos para seguradoras e para instituições financeiras, e um dos nossos clientes é a seguradora Líder, né, que já trabalhamos já desde 2014, desde 2015. E antes de falar sobre seguro DPVAT, eu acho muito importante a gente falar um pouquinho sobre como é o cenário do trânsito brasileiro, né? Essas informações aqui eu colhi do Anuário Estatístico da Seguradora Líder. Então, nós temos aqui que em 2020, né, durante o ano, 310... Doutora, só um minuto, desculpe interromper. Pois doutora não. Carolina, o seu compartilhamento ainda está na tela. Para mim não está mais, só um minutinho. Como é que... William, você consegue nos ajudar? Sim. Doutora Carolina, Oi. abre o Zoom da senhora. Vai ter um campo Stop Share. Ah, peraí. Onde que está aberto o Zoom mesmo. Aqui. Achei, pronto. Aí Stop Share agora. Já foi, agora eu estou vendo a de doutora Karina. É que para mim... que ótimo. Ah, tá. Agora tá certo. Pronto, já foi. Então, eu queria compartilhar com vocês essas informações que estão no Anuário Estatístico da Seguradora Líder. Tá? São 310 mil indenizações pagas em 2020. São 80 mortes por dia no trânsito brasileiro, das indenizadas, né? Fora as pessoas que não comunicam os sinistros, né? Que não têm interesse em solicitar a indenização de DPVAT.
E os sinistros pagos em 2020 chegam ao montante de 408 milhões de reais. Né? Então, aqui eu chamo a atenção da informação de que a invalidez permanente é responsável por 67% das mortes, e que no ano de 2020, que a gente teve pandemia, com redução de tráfego de veículos e tudo mais, a gente teve uma redução de apenas 13% no pagamento das indenizações. Né? Apenas para destacar São Paulo, né, gostaria de mostrar esse gráfico que mostra que 30% das indenizações são pagas no Sudeste e que São Paulo é o que tem mais indenizações pagas. No tipo de veículo, a gente nota que 79% dos acidentes de veículo, né, que causam, na sua maioria, invalidez, né, são decorrentes de acidentes com moto. Esse 0% aqui de ciclomotores são aquela moto cinquentinha, né, que depois que ela começou a ser emplacada, ela começou a ter cobertura. E isso, além dos graves efeitos psicológicos, ela causa grave impacto financeiro nas finanças, né, das vítimas. Ok? Então, queria colocar para vocês aqui primeiro o conceito de seguro DPVAT, que é o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga a pessoas transportadas ou não. Né? É um seguro obrigatório, como a doutora Carolina falou, estabelecida pela Lei 6194 de 74, nos moldes que vemos hoje. É um seguro de danos pessoais, então ele migrou de ser um seguro de responsabilidade civil para ser de danos pessoais, porque independe de culpa, causado por veículos automotores de via terrestre. Né? Então, existe o conceito de via terrestre, né, determinada pelo STF, que é o transporte urbano, rodoviário e agrícola. Então, eu coloquei aqui umas perguntinhas, né, para a gente ver o que tem cobertura e o que não tem cobertura, uma vez que a cobertura já é bastante ampla. Se houver um acidente envolvendo o trator, teria cobertura? E a resposta é que depende, né? Então, desde que o trator em questão seja suscetível de circular em via pública e desde que haja participação ativa, ou seja, que o trator esteja em funcionamento, entende o STF nesse RESP, nesse RESP 1575062, na verdade, agravo interno no RESP, né? Que existe sim a cobertura. E o interessante é que, nesse caso, o trator ele estava estacionado, mas ele estava em funcionamento, né, com a parte do maquinário em funcionamento. E outra questão seria, acidente envolvendo trem teria cobertura? Nesse caso, o STF entende que não, o STJ, desculpa, o STF não, o STJ entende que não, porque nesse caso o trem seria um veículo que se move sobre trilhos e não em via terrestre. Como a doutora Carolina já respondeu a próxima pergunta, né? Se o veículo causador do sinistro não for identificado hoje, né? Existe uma resolução SUSEP, e isso, inclusive, não tem nenhum tipo de controvérsia dentro dos tribunais, ainda que não se identifique especialmente o veículo causador do acidente, que não se identifique sequer a placa. Se você conseguir comprovar o nexo causal, ou seja, que o sinistro decorreu de um acidente de trânsito, existe sim a cobertura, tá? Em relação ao ato ilícito, né, se o sinistro ocorrer durante a vigência de um ato ilícito, se teria cobertura ou não. Então, existe um julgado do STJ, no qual os filhos, né, de uma pessoa que morreu num acidente de trânsito, no qual ele estava tentando roubar um carro forte, estava pedindo indenização de seguro DPVAT. E o STJ entendeu que, apesar do seguro DPVAT independer da questão da ilícito, ele teria um dolo envolvido, e que, então, nesse caso, não haveria cobertura de DPVAT.
Outra questão que costuma acontecer bastante nos tribunais, especialmente aqui na Bahia, foi uma questão bastante debatida, foi se seria aplicável o Código de Defesa do Consumidor em relação ao seguro-DPVAT. Né? O STJ ele já se posicionou a respeito, ele entende que uma relação jurídica que decorre de lei e não, né, não de contrato, né, que no caso do DPVAT, não haveria um lastro em uma relação jurídica contratual entre o proprietário de veículo e a seguradora, então que não teria um elemento que seria muito importante, que seria a voluntariedade, e que o seguro DPVAT é um seguro feito para atender a toda uma sociedade e não um destinatário final específico, né? O segurado não seria um destinatário final específico, então não atenderia os requisitos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, e a seguradora líder não seria uma fornecedora, uma vez que ela não determina o valor da indenização, ele não determina o valor do prêmio. Uma parte do prêmio que é pago, né, no seguro DPVAT, quando era cobrado, né, é destinado ao SUS, outra parte ao Denatran. Então, nesse caso, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em relação ao seguro DPVAT. Ok? Queria passar para vocês também 2 decisões recentes, né, que eu considerei bastante importantes. Uma delas é que a empenhorabilidade do seguro DPVAT, se entendeu que o valor pago a título de indenização de DPVAT aos familiares da vítima fatal de acidente de trânsito gozam a proteção da empenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil, no artigo 833, e equipara ao seguro de vida. Tá? É uma decisão recente, é uma decisão agora, do final de março, e é uma decisão que pode ser aplicada pelos colegas, né, na defesa dos seus clientes. E outra questão que também eu acho que é muito importante, que envolve não só quem trabalha com DPVAT, mas envolve alguém que defenda alguém que esteja sendo responsabilizado por um acidente de trânsito, ou eventualmente até trabalhe para a seguradora, né, é a súmula 246, que diz que o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Esses são os aspectos aqui que eu gostaria de colocar para vocês. Gostaria de falar também sobre coberturas, né? Doutora Carolina já falou um pouco sobre as coberturas principais são morte, reembolso de despesas médicas e hospitalares e invalidez. Eu gostaria de ponderar que as coberturas de morte e de invalidez, elas não são cumulativas. Então, nesse caso, se um segurado vier a obter uma indenização de invalidez permanente parcial, por exemplo, e depois vier a falecer decorrente da mesma causa, né? Então, a pessoa teria direito à diferença, a uma complementação. Mas se a indenização por invalidez for total, no caso de morte posterior, não teria direito a essa complementação. Mas, em compensação, o reembolso das despesas médicas e hospitalares, ela, sim, é cumulativa, você pode pleitear uma invalidez e também o reembolso de despesas, ok? A cobertura para a morte foi estipulada pela Lei 11.945, né, que alterou a Lei 61794 de 74. Os beneficiários são cônjuges ou pessoas equiparadas e herdeiros legais, como diz o artigo 4º da 6194 de 74. E eu queria dividir com vocês uma questão, que é uma questão que acontece até pouco, eu acho que é porque as pessoas não conhecem essa cobertura que tem o seguro DPVAT, que é a cobertura para o nascituro. Então, uma mulher grávida, ela tem direito, se vier a abortar, ela tem direito à cobertura referente à morte do nascituro, porque entende o STJ que o nascituro ele tem os direitos, tem a proteção dos seus direitos da personalidade. E o direito mais importante é o direito à vida.
Então, ele teria direito a uma cobertura, né, no caso de uma morte prematura. E no caso de uma mulher grávida, né, que eventualmente vier a falecer, existe a cobertura dupla, né, pela mulher e pelo feto. Tá ok? Em relação ao reembolso de despesas médicas e hospitalares, ela compreende também umas despesas complementares, como fisioterapia, medicamentos, próteses, órteses, medidas terapêuticas, desde que justificadas pelo seu médico, ok? E ela não inclui as despesas cobertas pelo SUS, despesas cobertas pelo seu plano de saúde, ou então despesas não especificadas, multas, fianças, isso não tem cobertura, tá? No reembolso de despesas médicas e hospitalares. Doutora Karina, posso Oi. só fazer um parêntese rápido aqui? Pois não, por favor. Eu tive uma cliente também no escritório que ela acompanhava a irmã, quem sofreu o acidente foi a irmã, e ela queria a todo custo que eu incluísse as despesas de Uber dela, porque ela ia até o hospital, né, acompanhar a irmã, passar a noite, visitar, levar as coisas necessárias, e ela disse que ela gastou uma fortuna de Uber e ela queria, eu falei, senhora, aí eu expliquei tudo isso para ela, falei, senhora, a gente não vai conseguir. Não, mas é um direito meu, eu tive despesa, e aí foi um sacrifício para fazer ela entender que dentro dessa cobertura ela não conseguiria, né? Foi bem difícil. Infelizmente, não existe essa cobertura, na verdade. É mais para o tratamento em si, né? Algumas despesas complementares podem ser aceitas, né? Mas desde que tenha uma justificativa pelo médico, né? De repente mostrar que foi necessário uma condução para um hospital, mas para a própria vítima. Inclusive o valor, ele só serve para a própria vítima. Quem é reembolsado é a vítima, ainda que terceiro faça a despesa, quem é o reembolsado é a vítima do acidente de trânsito. Tá? E em relação à invalidez permanente parcial ou total, que corresponde a 70% dos nossos, né, dos sinistros, eu tenho a dizer que ela vai até R$ 13.500. Eu digo isso até porque ela fica submetido a dois fatores, ao órgão atingido, ao órgão ou função atingida, e também a graduação da lesão, certo? Eu estou trazendo para você, existe até uma súmula, a súmula 544, que essa tabela anexa, né, da lei, que diz dessas proporcionalidades, ela já foi questionada, mas existe uma súmula que determinou a legalidade, né, da tabela anexa, e eu trago aqui para vocês, não sei se dá para ver muito bem, porque ficou um pouco pequeno, mas aí você tem, de acordo com o tipo de perda, você tem um percentual, e outro fator seria a graduação da sequela, que ela seria classificada em total, intensa, média, leve e residual, né? Eu trago aqui até um questionamentozinho para a gente fazer um exercício. Qual o valor da indenização quando o laudo pericial indica sequela permanente na mão, na graduação mediana? Então, você pega o valor máximo de indenização, que é 3.500, 70%, né, que seria o percentual correspondente à mão, à perda da mão, que é uma invalidez parcial, e 50% da repercussão média. Então, isso daria uma indenização de 4.750, tá? Para a graduação dessa lesão, o que as seguradoras aceitam, que a seguradora líder aceita? O laudo do IML, do Instituto Médico Legal. Se não houver no lugar, a própria seguradora líder faz uma perícia, que é considerada uma perícia administrativa. Se a parte não concordar com essa perícia, ela ajuiza a ação e aí então é feita uma perícia judicial, né, com os peritos do juízo. Ok? Basicamente isso de cobertura que eu queria colocar com vocês. Um aspecto que eu considero muito importante dentro do procedimento do pedido de indenização de seguradora líder é o requerimento administrativo prévio. Isso porque ele tem fortes impactos. Ele tem impactos na correção monetária do valor do sinistro e ele tem impacto também na prescrição. O STF, no seu pleno, em sede de repercussão geral, ele, ao julgar um processo
de INSS, né, de benefício previdenciário, em que foi relator o ministro Roberto Barroso. O julgado a SRE 631240, ele considerou que era essencial, sob pena de faltar interesse de agir, que a pessoa interessada entrasse com o processo administrativo. Mas não seria necessário exaurir a instância administrativa, ou seja, se a pessoa deu entrada no prazo de resposta, o INSS não deu o retorno, a pessoa pode entrar com uma ação judicial, ou se entrar diretamente com o processo judicial, mas a contestação trouxer defesa de mérito, né, que demonstre o interesse de agir da parte autora. E esse julgado, ele muitas vezes ele é acatado também pelos tribunais, né, em relação ao seguro DPVAT. Alguns tribunais do Brasil não aplicam esse entendimento. No Tribunal de Justiça eu acho que era Mato Grosso, salvo engano, existe inclusive uma súmula determinando que não é necessário processo administrativo prévio para a demanda que envolva DPVAT. Aqui na Bahia, há uma tendência a aplicar esse entendimento. Eu fiz uma pesquisa no Tribunal de Justiça de São Paulo e verifiquei que, de fato, o Tribunal de Justiça de São Paulo ele tem o mesmo entendimento, vai na mesma linha do STF. Então, ele exige o processo administrativo prévio, mas não exige exaurir a instância administrativa, e também, se houver uma defesa de mérito, ele se torna desnecessário, ok? Gostaria de comentar com vocês também um assunto que também causa bastante questionamento dentro do processo de DPVAT, que é a correção monetária. Porque o pagamento dentro do prazo, ou seja, quando a resposta seguradora líder, né, ela é dada no prazo de 30 dias, não há direito à correção monetária em relação ao valor da indenização. Temos aqui esse agravo interno no agravo em recurso especial, número 1.740.844, que é recente, que fala disso, mas já é uma decisão reiterada, e eu trouxe apenas o último, apenas para mostrar que é um entendimento atual. Mas o pagamento, quando há um pagamento intempestivo, aí sim, incide a súmula 580, que diz que a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT, por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6194/74, incide desde a data do evento danoso, ok? Mas esse parágrafo 7º, artigo 5º, ele fala da impontualidade. Aqui no Tribunal de Justiça da Bahia, isso causa a maior confusão. Durante um tempo, eles estavam aplicando em todos os casos, e aí então a gente precisava sempre diferenciar quando foi pago no prazo, quando não foi pago no prazo, e hoje o entendimento já é quase que unânime no sentido de que o pagamento tempestivo não tem correção monetária. Eu gostaria muito de fazer o contraponto, né, com a súmula do STJ, de número 632, que diz que nos casos regidos pelo Código Civil, a correção monetária incide a partir da data da contratação até a data do efetivo pagamento. Mas essa súmula ela só se aplica para os seguros regidos pelo Código Civil, que não é o caso do DPVAT, que tem lei própria, tá? E também tem uma referência à data de contratação, que não seria possível, uma vez que o DPVAT, né, não existe uma data de contratação específica, uma vez que o valor foi determinado em lei. Ainda gostaria só de fazer uma menção, que é uma questão que eu acho que não causa dúvidas, mas é uma questão importante. Existe uma súmula específica em relação à taxa de juros, né, que os juros, no caso do DPVAT, ele é a partir da citação, que é a súmula 426. Ok? Em relação à prescrição também, o assunto é amplamente simulado. A súmula 405 diz que a ação de cobrança de seguro DPVAT prescreve em 3 anos e que, no mesmo prazo, prescreve a ação de cobrança da complementação a partir da data que foi feito o pagamento a menor. Né? Isso está na lei, isso apenas repete a lei.
A gente utiliza também a súmula 229, que fala do pedido de pagamento administrativo, né? Que o pedido de pagamento da indenização, a seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão, seja no pagamento, seja numa negativa, né, de cobertura. E temos a súmula 573, que fala da importância da ciência inequívoca no caso de invalidez permanente, que só a partir dessa ciência inequívoca que se inicia o prazo para a prescrição nos casos de invalidez. Isso aplica-se não só, né, ao seguro DPVAT, acredito que para seguros em geral. E se um acidente ocorre em 2020 e for constatado invalidez em 2021, com o laudo médico, você tem até 3 anos a partir dessa constatação de 2021 para requerer a indenização. Esse eu considero alguns aspectos, né, dos mais importantes em relação ao conteúdo em si de seguro DPVAT, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma matéria amplamente simulada, com muitas decisões do STJ. E vamos, então, falar um pouco sobre as alterações na gestão do seguro. Ok, como a doutora Carolina já falou, o seguro é um seguro bastante antigo, é um seguro que foi estipulado o consórcio, né? O consórcio inicialmente não tinha esse nome da seguradora líder do seguro DPVAT, em 1986, e esse consórcio é um consórcio que ele foi necessário estipular para pegar o lastro de seguradora para a disponibilização do seguro. As seguradoras que operam no país, desde que estejam regularizadas e que estejam com suas reservas bem constituídas, elas têm o direito, né, tinham o direito de optar por participar da seguradora líder, né? E assim foi durante muito tempo, até que em 2019, não sei se vocês se lembram, por medida provisória, a medida provisória 904, foi extinto o seguro DPVAT. Isso causou um grande rebuliço, grande impacto na opinião pública, muitas pessoas entendendo que o seguro DPVAT ele trazia uma cobertura muito importante, e o STF, né, em plenário, ele suspendeu a eficácia, né, da medida provisória 904, julgando a ADI 6262, por entender que havia um vício de forma e que teria sido necessária a lei complementar. E a partir daí foi mantido o seguro DPVAT em 2020, mas com uma redução muito drástica no valor do prêmio. O valor do prêmio para veículo, para carros, foi de 68% e para motos de 86%. Começaram diversas fiscalizações dentro da SUSEP, na SUSEP, né, dentro da seguradora líder. Inclusive, o presidente da seguradora líder se pronunciou há um tempo atrás, ele disse que estavam exigindo da seguradora líder um tratamento como se fosse uma empresa pública, sendo que o consórcio é um consórcio privado. E, enfim, tudo isso impactou nos resultados da seguradora líder, e numa assembleia na assembleia da seguradora líder, né, com a participação das seguradoras, a assembleia em 24 de novembro de 2020, resolveram pela dissolução do seguro DPVAT. E aí, então, a SUSEP e o Conselho Nacional de Seguros Privados começaram a se apropriar da situação e resolveram editar algumas resoluções, alterando reservas, alterando a forma como seriam constituídas as reservas, abaixando o prêmio para um prêmio zero, né? Hoje em dia, no ano de 2021, a gente não paga prêmio de seguro DPVAT. Estipulou a seguradora líder como a responsável pela gestão e operacionalização do runoff do seguro DPVAT com relação aos sinistros ocorridos até 31 de dezembro de 2020, inclusive o que for demandado após essa data, tá? E a resolução 400, ela assegura à SUSEP o direito de contratar uma nova gestora para o seguro DPVAT. E no dia 15 de janeiro foi contratada a Caixa Econômica Federal.
E aí, então, eu queria colocar para vocês como fica esse mapa, né? Nos sinistros que ocorrerem até o dia 31 de dezembro de 2020, a responsabilidade é da seguradora líder e o processo é ajuizado na Justiça Estadual, ok? E nos sinistros ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2021, a responsabilidade é da Caixa Econômica Federal e a ação é ajuizada na Justiça Federal. Eu abro um parêntese que hoje, o que acontece? Quando se demanda questão que envolva invalidez, o juiz, apesar do valor da indenização do DPVAT ser até, né, R$ 13.500, e que pelo valor poderia ser debatido em juizado, como nos juizados, na maioria dos casos, ele não faz perícia, qualquer caso de invalidez, em geral, é ajuizado na justiça, na vara civil. Já na Justiça Federal, eu tenho conhecimento que nos juizados eles fazem perícia de INSS. Então, muitas vezes, essa demanda, eventualmente, poderá, a gente não sabe como é que vai ser a recepção da Justiça Federal em relação a esses processos, mas é bem provável que seja julgado no juizado especial as demandas, inclusive quando envolverem invalidez, tá? A Justiça Federal também está muito acostumada a usar o precedente da necessidade de processo administrativo prévio. Então, mesmo em comarcas em que dispensam processo administrativo prévio, na Justiça Federal, que já julga casos que envolvem previdência social, é muito provável que exija esse processo administrativo prévio. Eu peço aos colegas que estejam atentos a isso, estejam atentos à ilegitimidade da seguradora líder de figurar no polo passivo nas ações referentes a sinistros a partir de 1º de janeiro de 2021. E é engraçado isso, que parece que é muito simples e que tudo vai ser tocado de uma forma tranquila. E hoje mesmo a gente viu uma publicação de um processo em que o juiz determina que o processo de 2015 ele seja remetido para juízo federal, né? Então, a gente tem que tomar realmente cuidado com isso, não deixar isso acontecer, porque senão você vai ter um atraso no seu processo. Doutora Karina. Pois não? A gente tem uma pergunta aqui que é relacionada a esse tema, por isso que eu interrompi. Um colega nosso aqui que está assistindo a gente colocou: doutora, boa noite. Com as mudanças trazidas no final de 2020, em especial a saída da seguradora líder e com a transferência da carteira para a Caixa Econômica, criou-se uma dificuldade não só para o protocolo de novos sinistros, bem como no recebimento das indenizações. Então, ele pergunta: existe algum pedido administrativo ou judicial no sentido de exigir que seja aperfeiçoado o sistema atual para a abertura e pagamento de novos sinistros? Ele está questionando, né, a dificuldade, talvez, do cidadão de fazer, porque, se eu não me engano, temos um aplicativo agora da Caixa, né, e o recebimento vai ser pela Caixa Tem. Então, como as pessoas ainda não estão tão acostumadas e aperfeiçoadas nesse trâmite, ele disse que algumas pessoas estão tendo dificuldade. E, de fato, eu conheço algumas pessoas, sim, que não conseguiram abrir o sinistro, fazer o aviso de sinistro pelo aplicativo da Caixa, né? Veja bem, eu até baixei o aplicativo da Caixa no meu celular, me pareceu até razoavelmente simples. Agora, precisa ser dos sinistros ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2021, né? Então, mas além do atendimento através do aplicativo, eu tenho conhecimento também que nas agências da Caixa Econômica eles estão prestando esse serviço, eles estão atendendo o público. Agora, a dificuldade que a gente está tendo é a seguinte, né? Um dos motivos, né, dessa migração assim, foram verificadas muitas fraudes, e eu até vou colocar para vocês um apanhado sobre isso, sobre fraude, e muito também por conta dos intermediários, né, que existem no seguro DPVAT.
não necessariamente advogados, intermediários mesmo, procuradores. E esse aplicativo da Caixa, o que eu sei é que você não pode ter intermediário, só pode ser a própria vítima, né, o beneficiário, que tem que fazer a solicitação. Agora, se a pessoa não consegue, ela justifica porque não está conseguindo pelo processo administrativo prévio, e eu acho que, então, ele tem direito a pleitear diretamente em juízo. Eu acredito que esses aplicativos eles vão ser aperfeiçoados, sim, porque a Caixa Econômica ela tem uma dinâmica muito grande de pagamento de FGTS, pagamento de auxílio, pagamento de Bolsa Família, então ela já está acostumada com esse atendimento em massa, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, eu tenho conhecimento que nós, cidadãos brasileiros, acho que todos temos conta digital na Caixa Econômica Federal, porque foi feito, quem me falou isso foi o gerente da Caixa, né? Que existem, não sei quantos, 110 milhões de contas na Caixa Econômica Federal. Mas é isso. Mas o que eu queria chamar a atenção também para vocês é o seguinte, e eu estava mostrando a jurisprudência toda também em relação a isso. Como trata-se de uma matéria já bastante antiga, muito simulada, com muitos entendimentos do STJ, todos já bastante consolidados, então acredito que, apesar dessa migração da Justiça Estadual para a Justiça Federal, não devemos ter muita mudança, né, nos entendimentos. O que cabe a gente, então, né, como advogado, é prestar muita atenção na data do sinistro, né, que não corresponde muitas vezes à data do óbito, não corresponde muitas vezes à data em que ficou consolidada a invalidez, para verificar a quem recairia a responsabilidade pelo pagamento da indenização, né? Então, se o sinistro acontece até o final de 2020, seguradora líder. A partir de 1º de janeiro de 2021, Caixa Econômica. E, por fim, eu queria mostrar aqui para vocês que eu acho que, né, por último, mas não menos importante, a gente falar sobre prevenção à fraude, que é um compromisso nosso também, nós, advogados, temos que estar atentos a isso, até para não ver o nosso nome envolvido indevidamente, desnecessariamente, num eventual problema. Eu trago aqui para vocês, existe dentro do site da Seguradora Líder um fraudômetro, que eles chamam, fraudômetro, que eles mostram mês a mês como é que foi a detecção da fraude. E o que eles mostram é que, em média, eles evitam gastos de 4 milhões de reais em fraudes. Eu trouxe aqui um mês específico, que é o fevereiro de 2020, porque eles não trazem consolidado. Eles identificaram 330 fraudes e a perda evitada foi de 2 milhões de reais. Aqui eles colocam quais são os estados, né, o ranking do top 6 de estados com mais fraudes e o tipo de fraude normalmente que é encontrada. A maior parte das fraudes encontradas são fraudes documentais, né? Todos eles, dentro da seguradora líder, já tinham um departamento de fraude que estava se desenvolvendo cada vez mais, muito até por conta do apoio da SUSEP em relação a isso, uma pressão muito grande. E me parece que a Caixa Econômica, a gente ainda não sabe, né, como é que está funcionando, eles estão começando a trabalhar agora, mas também estariam bastante atentos, né, para as questões que envolvem fraude. Tá? Eu peço a atenção dos colegas em relação a isso. E é isso. Eu queria agradecer muito o convite, doutora Naile, gostaria muito de agradecer o convite, doutora Carolina, que foi quem me chamou, doutor Marcelo. Uma honra realmente participar hoje desse grupo de estudos, oferecer aqui meu contato para qualquer tipo de dúvida. E é isso. Doutora Karina, rapidinho, só uma parêntese. Em relação à fraude, né? Só para não passar o momento, a gente tem relatos de fraudes dentro dos próprios institutos médicos. Sério, essa questão da fraude. E eu tenho uma história com isso. Creio que a internet da doutora está travando.
Doutora Carolina, nós não estamos conseguindo entender o que a doutora está falando. No primeiro escritório que eu trabalhei, eu era recém-formada, bem jovem, né? Anos atrás. Então, seguinte. Carol, você nos ouve? Oi. Nós não conseguimos ouvi-la por causa da internet. Deu uma travada. Não podem, então vamos seguir. Pode repetir, por gentileza. Agora vocês estão ouvindo? Sim. Não, eu só queria falar sobre a questão da fraude que a doutora Karina falou, né? Que a gente tem relatos de fraudes, realmente fraudes concretas, inclusive de dentro dos próprios institutos médicos legais dos estados. E eu tenho uma história engraçada para falar, né, sobre essa questão. Quando no meu primeiro escritório, que eu trabalhei há muitos anos atrás, não façam as contas da minha idade, mas eu fazia parte do de acordo. E aí eu tratava muito com os mesmos em que eu sempre falava com ela por telefone. Teve um dia que eu liguei várias vezes e não consegui falar com ela. Eu precisava fazer vários acordos com ela. E aí, quando eu sentei para almoçar na copa do escritório, apareceu a notícia que a advogada estava presa por fraude no DPVAT. E aí eu entrei em desespero, né? Porque eu liguei para a advogada a manhã toda. Então, realmente, só para ilustrar essa última fala de doutora Karina, realmente as fraudes acontecem. E deixa eu só me despedir também, né? Porque eu não fiz isso depois da minha fala. Eu queria também agradecer muito pelo convite, por essa oportunidade aqui de fala, de estudo, de compartilhar conhecimento. E nós estamos esperando vocês aqui também na nossa comissão da Bahia, tá? Um grande abraço a todos. Doutora Carolina, doutora Karina, nós que agradecemos a brilhante explanação de ambas, trazendo informações tão ricas para o dia a dia, né, de quem atua com o DPVAT e também quem não atua com o DPVAT, fazendo esses contrapontos. Inclusive, nós temos aqui alguns comentários também elogiando a apresentação de vocês. E, nesse último momento, eu gostaria de abrir aos nossos colegas para perguntas, dúvidas, trazer alguns casos também para compartilhar conosco. Recebemos duas questões que eu já gostaria de iniciar esse nosso último bloco, referente a dúvidas de acionamento também. Uma seria, se uma pessoa sofrer mais de um sinistro de trânsito e sofrer sequela em ambos, como será paga a indenização no segundo sinistro? Estaria limitado ao teto de 13.500? Essa seria a primeira pergunta. Então, doutora, na verdade, cada sinistro, né, ele é independente, né? Ele não tem um teto específico. O que acontece muitas vezes é que quando a lesão ocorre no mesmo membro, no mesmo, né, na mesma funcionalidade, às vezes existe apenas uma diferença, eles consideram a diferença em relação ao que já foi pago. Mas se um sinistro acontecer, por exemplo, num braço e outro na perna, as indenizações são integrais, ainda que isso ultrapasse o teto de 13.500. Não existe essa limitação. Excelente. Uma outra pergunta aqui no nosso chat é: se não está cobrando o prêmio, como será de agora em diante? Olha, aí realmente não me sinto, não posso responder essa pergunta, né? Não sabemos quanto tempo, né? Se a princípio o que foi veiculado na imprensa é que a gente não teria o prêmio em 2021, não sabemos se teria, dizem que também seriam 2 anos sem o prêmio, como a gente já teve, né, em 2019, até a extinção do seguro DPVAT, a gente não sabe como será o futuro. A princípio, ele não houve uma extinção do prêmio, ele houve não cobrança em 2021. Né? Então, assim, se o seguro DPVAT, se ele continua, se ele
ele pode vir a voltar a ter cobrança no futuro. Como há um tempo atrás, né, o valor do prêmio era muito mais alto, ele teve uma redução. Isso é uma questão legislativa. Certo. A próxima pergunta seria: se a indenização por morte foi paga integralmente para o cônjuge da vítima, sem considerar a existência de seu filho, como ela pode receber seu quinhão de indenização? Então, eu estava colocando para vocês que no caso de morte, metade é pago para o cônjuge e outra metade para os herdeiros legais, né, que seriam os filhos. E a resposta é a resposta jurídica de depende, né? Porque depende do processo em si. Se a seguradora ela pagou de uma forma correta, ou seja, ela não tinha informações de que existia um filho, porque na certidão de óbito apresentada não existia, não constava a existência do filho. Se o cônjuge, no caso, ele fez a declaração se colocando como um único herdeiro, né? Então, houve o pagamento correto, o STJ entende que, pela teoria da aparência, o pagamento foi feito corretamente, caberia, então, a pessoa que não recebeu, né, no caso o filho, entrar com ação contra a pessoa que recebeu indevidamente. Agora, se por acaso houve uma falha, né, na regulação administrativa e deveria ter sido feita uma reserva e não foi, a pessoa teria direito a pedir perante a própria seguradora líder. Não sei se esclareci. Certo. Só aproveitando, de fato, essa resposta, doutora, recebemos também uma outra sobre processo administrativo por falta de documentos, né? Essa suspensão. Se esse processo administrativo, ele, principalmente com a seguradora líder anteriormente, a seguradora realizaria essa análise de legitimidade para quem pode fazer esse acionamento, fazer esse pleito, justamente, por exemplo, em caso de morte, por exemplo. Você está falando que a seguradora líder ela exigiu documentação complementar, é isso? Exato. Por não saber quem são os beneficiários, quem seriam os herdeiros legais do... Então, normalmente a seguradora líder ela exige uma declaração que é feita de próprio punho, que a pessoa assume a responsabilidade e declara quem são os herdeiros, né? Normalmente é feito dessa maneira. E, a partir daí, ela paga a indenização. Agora, se ela não estiver satisfeita com a resposta, entender que... Porque ela tem outras formas também, eventualmente, de apurar algum problema, mas ela não pode apontar, às vezes, né? Não pode dizer que está errado. Então, nesse caso, eu sugeriria que a pessoa entrasse com ação judicial, porque lá será resolvido. Né? Às vezes o processo administrativo não resolve realmente todas as situações. E aí ele ficaria suspenso ou ele se encerraria por falta de documentos? Ele quando se envia uma correspondência, se coloca um prazo de 30 dias para a resposta, né? Se não for cumprido em 30 dias, em geral, esse processo é extinto, né? Considerado extinto por falta de resposta. Excelente. Mais algum colega gostaria de comentar, perguntar, tirar alguma dúvida? Doutora Nari, me permite, primeiro, parabenizar as colegas, doutora Karina e doutora Carolina, pela apresentação, por aquilo que a doutora Carolina disse, né, por este ato de amor, compartilhar o conhecimento conosco. Parabéns para vocês. Eu queria fazer uma pergunta para as colegas, que, assim, a seguradora líder, claro que agora os processos vão diminuir, mas eu vejo, assim, decisões de primeiro grau, com difícil alteração do resultado, até por depender de prova pericial, médica, e a seguradora líder ficava recorrendo. Era política da seguradora esse tipo de postura? Me parece muito... Não havia, por exemplo, um estudo da própria companhia, da probabilidade de reforma dessa sentença ser muito pequeno. E eu falei, mas não é possível. Como que uma seguradora, um complexo
segurador pode continuar, está dentro do seu direito, compensava economicamente esse tipo e criando aí um sofrimento para aquelas pessoas que mais precisavam naquele momento, porque quem está lá com a perícia médica está precisando daquela indenização. Então, assim, doutor Karina, era política da seguradora esse tipo de postura? Doutor Marcelo Henrique, de fato, existem algumas matérias que a seguradora líder exige, né, dos advogados, né, dos escritórios, que apresente recurso. Não sei exatamente qual é a matéria que o doutor se refere. Existem, sim, algumas políticas, né, mas eles estão revendo essas políticas até por conta da vontade de sanear. A base hoje de processos judiciais é extremamente elevada e eu sugiro, no caso, né, aos colegas que têm processos como esse, que não veja realmente o motivo, que mande um e-mail para os advogados que estejam patrocinando a causa, para verificar se não podem desistir, porque eles também estão com a política hoje de, analisando no caso a caso, eventualmente até desistir de um recurso. Só lembrando, né, doutora Karina, que vocês estão me ouvindo? Sim. Só lembrando que não só a seguradora líder, mas muitas seguradoras, elas têm matérias obrigatórias de recurso, e que muitas vezes nós, advogados, isso eu falo porque eu trabalhei 7 anos dentro de escritório, né, diretamente com a seguradora, e hoje eu advogo do outro lado, para a parte autora. Então, tem matérias, sim, que são matérias obrigatórias, mesmo a gente não concordando, os recursos, eles não são dispensados. A gente precisa interpor. Infelizmente. Tudo bem. Obrigado, doutora Nath. Imagina, creio que então podemos encerrar. Novamente, eu agradeço a doutora Karina, a doutora Carolina, a doutora Carolina por ter me apresentado a doutora Karina. Enfim, brilhante a explanação. Passo a palavra ao nosso presidente para encerrar o nosso grupo de estudo. E muito obrigada novamente pela presença de todos os colegas. Até mais. Tchau, tchau. Eu quero agradecer novamente a presença de todos, a presença dos amigos advogados e advogadas aqui conosco, seja aqui de Rio Preto, seja da Bahia, seja de qualquer lugar, porque agora nós estamos em momento virtual, não mais existe barreiras para a nossa comunicação e a nossa reunião. Eu quero agradecer cada um dos advogados e advogadas aqui presentes. Agradecer a doutora Karina Lima, a doutora Carolina Oliveira, por ter aceito o nosso convite e ter estado conosco, dividindo este ato de amor, né? O ato de compartilhar o conhecimento. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Reiterar o meu agradecimento à doutora Anália Siqueira, nossa coordenadora da Comissão de Direito do Seguro, da nossa subseção, os membros da comissão, por todo o trabalho e dedicação para com a advocacia da nossa região. Por isso, pela nossa 22ª subseção, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, São José do Rio Preto, declaro encerrado este evento. Um grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, uma ótima noite. Tchau, tchau. Tchau, até mais, pessoal. Um abração, fiquem com Deus. Abraço, amém.